Fala, meu irmão! Eu sou Alan Zequini, esse aqui é o canal Homem de Família. E esse vídeo aqui faz parte da série Afiação, onde meu intuito é trazer aqui homens que eu respeito, que eu admiro, pela história que construíram, por serem homens que honram sua família e honram a Deus com suas vidas. O Ian é esse cara. Tenho certeza que você vai ser edificado com a história dele, como alguém que enfrentou grandes desafios com coragem, com integridade e construiu uma base muito sólida. Se você já assistiu algum vídeo dessa série, você sabe que eu faço presencialmente. Mas o Ian, hoje, é pastor na Bethel Church, nos Estados Unidos. Então a gente teve que fazer esse vídeo remoto. Vai ter um padrão um pouco diferente do que você está acostumado aqui. Mas eu tenho certeza que esse vídeo pode mudar a sua história. Vem comigo. Ian, o intuito desse canal é a gente viver aquela palavra que Deus estabelece na Bíblia em Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o outro homem. Então a ideia aqui é a gente compartilhar um pouco da sua história, que eu conheço de perto, e a galera hoje vai ter a oportunidade de conhecer, a respeito de um homem que viveu dificuldades, viveu desafios, mas tomou os posicionamentos, as decisões difíceis, necessárias, para mudar essa realidade e construir uma história tão bonita quanto é a sua. Vamos nessa? Muito bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ian Matos, eu sou de Marília, né, interior de São Paulo, tive o privilégio de crescer com você, né, Alan, você sendo um dos melhores amigos desde a infância, e como, na verdade, né, você acompanhando a nossa história de perto, a minha história de perto, da minha família de perto, desde muito jovem, antes de eu conhecer a minha esposa hoje, você sempre fez parte disso tudo, né, e que privilégio poder ter caminhado com você, a gente teve tantas coisas juntos, coisas boas, coisas ruins, mas enfim, hoje eu sou pastor aqui numa igreja aqui nos Estados Unidos, no norte da Califórnia, numa cidade bem pequena chamada Redding. Hoje eu sou pastor aqui, a gente tem uma escola de ministério hoje, mas eu sou o mais novo de 4 homens, né, eu cresci, enfim, meu mundo foi sempre muito cercado de homens ali, eu não cresci num lar cristão, eu tenho 2 filhos homens hoje, casado com a Lívia, e tenho o Eric de 6 anos e o Luca de 8 meses agora, mas na minha masculinidade, a formação da minha identidade em si, não aconteceu por influência somente dos meus pais, por mais que hoje, como eu estava falando, hoje sendo pai, por mais que às vezes a gente gostaria que a influência dos nossos filhos viessem somente de nós, mas não foi assim, pelo menos aconteceu comigo. Foi a influência de vários outros homens ao meu redor para que hoje eu estivesse aqui. E uma coisa que eu posso dizer assim, me arrependo de algumas coisas, sim, me arrependo de muitas coisas na minha vida. Mas eu tenho orgulho hoje, cara, do homem que eu sou hoje, de todas as experiências que eu tive na minha vida, como elas contribuíram, algumas de forma negativa, outras de forma positiva, mas, cara, eu tenho orgulho da minha história, de estar onde eu estou hoje, posicionado da forma que eu tô, de ter os amigos que eu tenho hoje, e hoje eu posso dizer que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, cara. Hoje, com apenas 34 anos, eu sei que tem muita coisa incrível ainda para viver. Já vivi algumas delas, mas tem mais coisas melhores ainda para viver ainda lá para frente. Show de bola, Ian. E agora eu quero entrar um pouco mais na prática do que você viveu em relação a dificuldades, desafios, episódios que te marcaram, que influenciaram a forma que você se comportaria e que acabaram fazendo com que você vivesse de uma forma que te gerasse consequências ruins em algum momento lá na frente, na sua história. Você se deu conta disso? Mas comenta um pouco sobre essa questão. Como é que surgiram essas dificuldades, esses desafios? O que é que você viveu ali naquele primeiro momento antes de fazer os ajustes necessários? Existem muitas coisas que, por questão do medo, a gente acaba às vezes não abrindo, às vezes a gente acaba não enfrentando isso de frente. Às vezes a gente vive num modo reativo, a gente simplesmente reage. E o que eu percebi, pra mim, em muitos momentos eu busquei evitar a dor, cara. Acho que essa é a melhor forma de expressar isso. Eu tentava evitar a dor, imaginando de que havia uma vida perfeita onde não existisse dor. E pra mim, principalmente como um homem, acho que houveram alguns assuntos que, ou pelos meus pais, talvez não terem conhecimento disso, e eu não falo disso como um lugar de julgamento, mas, cara, eles estavam fazendo o melhor que eles sabiam, né? Principalmente não sendo um lar cristão, cara, eles estavam buscando da melhor forma viver o que eles tinham no coração deles, para mim e para os meus irmãos na época, mas hoje a ciência se avançou em muita coisa, mas principalmente nessa questão emocional, acho que um grande ponto para nós homens é um grande jargão que existe por aí, por exemplo, homem que é homem não chora. E não que homem tem que chorar ou não tem que chorar, mas eu acho que o que acaba acontecendo
com isso é que nós homens, a gente não consegue enfrentar as nossas emoções, a gente não consegue processar elas e a gente joga ela para baixo do tapete achando que por fazer isso a gente está resolvendo elas, onde na verdade não. E eu acho que isso foi um dos grandes pontos para mim. Uma emoção que acaba sendo comum para todos nós homens é o medo. E aí eu acabei vivendo muitas coisas na minha vida que, por medo do que poderiam pensar, o medo da rejeição, de que se eu abrisse aquilo para alguém eu não seria aceito, e aí eu seria excluído de uma certa forma. E aí, cara, eu acabei fazendo muitas coisas que honestamente, de novo, eu não me orgulho, mas eu preciso tomar um senso de propriedade da minha história e aprender com a minha própria história. Não tem como eu evitar, o que aconteceu e eu precisava tomar um senso de propriedade daquilo e aprender isso, de tudo isso que eu vivi. Cara, foram muitas coisas, eu acho, de erros que eu poderia apontar, desde, cara, uso de drogas, não que era uma coisa que eu queria fazer, mas por uma questão de eu precisava fazer algo para eu me sentir aceito naquele meio, porque todo mundo usava e eu precisava dar um jeito de usar também para fazer parte daquele vínculo, mas uma coisa que eu acho que eu posso apontar hoje, assim, que eu vi que foi me levando por um grande processo na minha vida e que eu precisei me posicionar para enfrentar isso, e hoje é uma das coisas que eu mais sou grato de ter enfrentado isso, que eu acho que foi principalmente para nós como homens, é uma coisa que talvez não se falam muito em alguns contextos, mas eu gosto de ser intencional nisso. Foi na questão sexual, cara. Eu acho que para mim como um homem, eu era muito preso em questão de pornografia e masturbação. E eu vi o quanto isso, na verdade, acabou me roubou de mim mesmo. E aí, isso muitas das vezes é um tabu que até mesmo no meio masculino os caras acabam assumindo como uma coisa que todo mundo faz, mas ninguém fala muito sobre. E eu acho que essa é uma das coisas que eu particularmente eu gosto de ser intencional até mesmo em falar. E eu tava preso nisso e na verdade eu não entendi o porquê. Até que em um determinado momento, cara, assim, eu descobri, a gente pode até abrir um pouquinho mais se você achar que é válido, Alan. Mas eu percebi que quando eu era pequeno, acho que era por volta de uns 7, 8, talvez 9 anos de idade ali, eu acabei sofrendo um abuso sexual, mas eu confesso que mais tarde na minha vida eu não me lembrava disso. Até que em um determinado momento, através do meu relacionamento com Jesus, Jesus me revelou isso. E ele não fez isso como uma forma de trazer vergonha, mas na verdade eu percebi que foi uma situação onde trouxe resposta para muitos questionamentos meus. Porque a partir desse abuso, isso acabou me levando para um lado de perversão que eu não entendi o porquê. Era uma coisa que vinha e eu não conseguia controlar, enfim. E aí isso me levou, cara, para um relacionamento que hoje ela é minha esposa, mas enquanto a gente namorava, cara, era uma necessidade que eu tinha de autoafirmação, talvez, ou de querer provar alguma coisa para alguém, uma coisa que eu mesmo não tinha orgulho de mim mesmo, mas eu queria que outras pessoas tivessem orgulho de me ter por perto. E de que eu tinha que me relacionar com muitas pessoas. De que se eu não fizesse isso, eu seria um homem fraco, eu seria um homem impotente, enfim, eu precisava buscar valor disso. Ao invés de ter um valor próprio, eu precisava buscar um valor, uma autoafirmação vinda de outros lugares. O problema é que eu tive um relacionamento por 6 anos que, cara, era uma farsa, era uma mentira. E eu precisava enfrentar esse medo de olhar pra minha própria vida e ver, cara, tá uma bagunça isso aqui. Eu preciso assumir que isso aqui tá uma bagunça. Não adianta eu querer jogar de novo para baixo do tapete, achando que só porque eu não olho para isso direto, tá tudo bem. Eu tentava esconder as partes que não estavam certas da minha vida. Até o que me ajudou a me posicionar dessa forma foi através de ver pessoas que estavam vivendo uma vida que me inspirava esperança, me inspirava mudança de, cara, existe uma vida diferente dessa do que eu tô vivendo. E que foram pessoas, e você foi uma delas, inclusive, uma pessoa que teve um encontro com Jesus e me convidou, simplesmente me convidou, não me forçou nada, me convidou a viver algo similar. E a partir dali foi onde eu comecei a me posicionar de forma diferente, eu comecei a experimentar algo diferente. Quando eu percebi, cara, que eu tava envolto em algo, que o fruto não era bom, cara, eu percebi que eu precisava buscar afirmação em várias outras coisas de algo que eu não me orgulhava, mas eu tentava colocar para baixo do tapete. Então aí era uma coisa dentro de mim que, cara, eu tentei encontrar em drogas, mesmo embora eu não era um cara que pensava, cara, eu tenho um desejo de experimentar droga, de fazer uso disso.
mas é porque outros homens falavam pra mim, cara, eu sei o que é isso e eu resolvi isso dessa forma. E aí me apresentavam, sei lá, bebida, algum outro tipo de droga, eu pensava, cara, então de repente tá aí a resposta. E aí eu ia, usava, cara, dia seguinte eu tava da mesma forma ou às vezes pior. Aí não, vinha um outro tipo de convite de, cara, por que você não se relaciona assim, com tal pessoa, tal, se você tiver várias parceiras sexuais, é assim que vai se resolver a coisa. E cara, eu vi que não ia. E assim, olhando pra trás, hoje eu posso apontar assim, ó, com certeza, cara, eu acho que eu tava à beira de uma depressão e eu não sabia, eu não tinha noção disso. Eu só vi que emocionalmente e até mesmo fisicamente, cara, eu tava indo cada vez mais numa espiral negativa. E eu tava em busca de esperança, assim. Eu tentava olhar pra algum lugar que me inspirasse esperança. E eu acho que foi ali onde foi um grande ponto de uma grande virada de chave. Da mesma forma que eu olhava pra vida de outros homens ali ao meu redor, buscando esperança e eles me ofereceram uma falsa esperança, eu tentei encontrar na vida de outros homens. E foi aí onde você acabou surgindo pra mim, porque nós vivemos tantas coisas juntos antes. E aí por um breve tempo ali de um ano e meio mais ou menos, a gente acabou se afastando por consequência da vida. Eu tava na faculdade, você tava em Marília trabalhando e tal. E aí eu me lembro que em uma breve conversa nossa, você falou, cara, eu tô buscando isso na minha vida. Você começou a estabelecer alguns alvos. Eu falei, cara, ele tá estabelecendo alvos na vida dele. Eu vou estabelecer alguns alvos na minha vida. E aí passou, só que eu estabeleci alvos e eu não fiz nada com aquilo. Você estabeleceu o alvo, você fez algo atrás disso. E aí passou um ano e meio e eu falei, cara, ele tá vivendo algo diferente, parece que ele tá vivendo algo que é real, uma felicidade que é real. E aí eu me lembro que em um dos períodos de férias eu voltei pra Marília ali pra visitar a família, visitar vocês e tal. E aí eu vi que você tava vivendo algo diferente. Eu falei, cara, ele tá vivendo algo que é diferente da realidade que eu tô vivendo. O que será que é isso? Eu não me lembro se eu cheguei a perguntar ou só ficou esse questionamento na minha mente, mas você me convidou pra uma reunião ali na sua casa, visitar a sua célula ali e tal. E depois de muitos convites que você me fez, que eu negava com medo de... Cara, será que eu não vou me enganar de novo? Será que eu não vou me frustrar de novo? Será que é de verdade isso? Ou será que vai ser igual as outras vezes que me ofereceram droga, eu tentei e não deu certo? Me ofereceram festas e tantas outras coisas que eu tentei e não deu certo. E eu fiquei nesse embate por muito tempo, né, cara? Mas eu me lembro claramente o dia assim que eu fui a primeira vez. Eu não me lembro o que foi ensinado, mas eu me lembro que no final vocês falaram, ok, então vamos orar. E aí eu, orar, tá bom, vamos orar. E aí eu precisava olhar alguém demonstrando algo diferente. Eu vi você, eu vi o Tiger, nosso amigo de infância também ali. E aí eu vi que, cara, você se ajoelhou ali no chão ali, se apoiou na cadeira. O Tiger também teve uma postura ali que eu falei, ah, ok, então é assim. Mesmo eu não sabendo exatamente como fazer, mas eu fui meio que me espelhando em vocês. E eu me lembro que, cara, eu fiz uma oração muito simples, na minha mente ali mesmo. A Lívia, minha namorada na época, hoje minha esposa, ela tava do meu lado e falou, tá bom, vamos orar. E aí eu me lembro que eu fiz uma pergunta simples assim na minha mente. Falei, olha, Deus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente se importa como eles estão dizendo que eles experimentaram, eu preciso experimentar algo assim, porque olhando pra minha vida hoje, eu não sei onde pode dar, porque tudo que eu tenho tentado tá sendo tudo por água abaixo, eu tô entrando numa espiral cada vez mais negativa, eu preciso experimentar o que eles experimentaram. E isso foi uma conversa bem simples na minha mente, e de repente eu senti uma mão atrás assim do meu pescoço, atrás da minha cabeça aqui, e eu senti um carinho e um amor muito grande, e eu honestamente achei que era a Lívia ali, minha namorada na época, e de repente eu abri o olho achando que ia ser ela, e de repente eu vi que não era, ela estava apoiada, debruçada na perna dela assim, orando também. E aí ali, cara, eu confesso que eu fiquei muito surpreso, mas o que mais me surpreendeu honestamente não foi o ter sentido uma mão ou não, de ter sido uma experiência espiritual ou não, mas o que mais me surpreendeu ali, cara, foi o sentimento que veio através daquele toque. Cara, foi um amor que pareceu tão real que o sentimento que pra mim era mais comum na época era o medo. Sim. Medo de minha vida não dar em nada, medo de todo mundo na vida prosperar, menos eu. Medo, era sempre medo de alguma coisa, medo de ser rejeitado, alguma coisa assim. Então, a primeira coisa que me veio ali foi o medo daquilo não ser real. E aí eu parei aquela conversa e falei, cara, e agora? Será que eu realmente posso me abrir pra isso ou eu vou
ou eu preciso me armar de novo e o medo de se frustrar, o medo de não ser real, o medo de ser algo falso. E aí eu me lembro que eu levei semanas assim pra compartilhar com a Lívia, semanas pra compartilhar com vocês de, cara, será que é isso? Será que foi isso que vocês começaram a experimentar e agora eu tô experimentando? E eu me lembro que eu me levei semanas assim, mas... Cara, da mesma forma que eu vi vocês fazendo ali naquele dia, quando eu ia pra casa, eu tava no momento sozinho, eu tentava da mesma forma. Aí eu me lembro que eu vi você até se ajoelhando ali no chão, aí eu tava sozinho no meu quarto, vou me ajoelhar aqui também e vou ter o mesmo tipo de conversa que eu tive ali naquele dia. Mas o que eu percebi era, de uma forma simples assim, de Deus, sou eu de novo. Eu lembro que eu conversava desse jeito assim, parecendo que tava no telefone com alguém. Deus, sou eu de novo. Eu honestamente, Alan, cara, eu já tinha escutado que Jesus me amava. Já tinha escutado, Jesus tem um propósito pra você e tudo mais. Mas eu honestamente, eu nunca me abri pra isso por, de novo, medo de ser enganado. De ouvir histórias de, tem pastor, tem líder cristão que rouba, que manipula e tal. E aí, cara, eu não queria abrir mais uma oportunidade pra me deixar ser controlado ou manipulado ou coisa assim. Só que eu precisei olhar na vida de pessoas que eu conhecia antes deles experimentarem Jesus. E aí eu continuei em contato com eles depois que eles disseram que eles experimentaram Jesus. O Jesus da Bíblia. Aí eu pensei, cara, é real isso aqui então. E aí eu precisei então eu vou me abrir para isso. E aí um Deus que antes era um Deus teórico, um Jesus que era um Jesus teórico e tal. Alan, o que mais me constrangeu ali foi que, cara, eu sabia que eu fazia muita coisa errada, honestamente. E por isso eu não me achava digno de, cara, esse Jesus cheio de regra, cara, ele não vai querer nada comigo. E aí quando eu vi que um Jesus que é todo santo, que, enfim, não tem erros e tudo mais, cara, ele veio atrás de mim, falando, olha, eu te amo apesar de qualquer erro. Eu sou por você apesar de qualquer erro, qualquer sentimento de que você se acha indigno. Cara, isso pra mim, isso aí eu já resolvi na cruz, basicamente isso. Hoje eu tenho palavras pra expressar isso, mas ele não esperou nenhuma perfeição de mim. Eu acho que isso foi o que mais me constrangeu, cara, porque eu sabia que eu tava no fundo do poço, cara. Eu sei que nós como pais, hoje, tendo filhos, nós queremos que os nossos filhos, eles aprendam a obedecer e façam as coisas certas. Mas, cara, a gente sabe que, independentemente do que ele faça, nós vamos amar os nossos filhos. Só que uma coisa é a gente hoje tá num papel de pai, mas, cara, ali naquele momento eu tava num papel de filho e, cara, eu sabia que eu não era digno daquilo. Só que, cara, o jeito que ele me amou e que ele se importou comigo, hoje eu entendo um pouquinho melhor o que eu senti, então eu tenho palavras para descrever. Existe um versículo na Bíblia que está no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, que diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É uma coisa assim, cara, eu te criei para algo tão incrível, me machuca ver que você está se satisfazendo com algo tão pequeno. Eu te criei para esse mundo gigantesco aqui desse lado e você está se satisfazendo com algo tão pequeno. Ali pra mim foi onde eu percebi que, olha, se você ele é livre, né? Deus, ele nos ama de forma livre. Não existe absolutamente nada, né, que eu possa fazer que ele vai me amar menos. Mas ele me dá o livre-arbítrio. Ele fala, olha, eu te amo tanto, mas tanto, que você pode escolher o que você quer fazer com esse amor. Sim. E ali era como se fosse um convite de Deus assim pra mim, olha, eu te amo muito. E eu tenho algo incrível pra você, mas se você realmente quer isso, você é livre pra fazer essa sua escolha. Eram coisas que pra mim explodia na minha cabeça assim, cara. Eu ficava, cara, não é possível que eu fiquei até agora achando como se fosse um adolescente inconsequente de meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Eu sei o que é bom pra minha vida. Se eu soubesse, eu tava vivendo uma vida totalmente diferente. Eu estaria experimentando uma realidade totalmente diferente. Mas ali, cara, eu vi na vida de outros homens algo diferente. Eu posso consertar uma bagunça ou um plantio ruim, eu posso mudar esse plantio agora. Então, vou pegar esse exemplo da história que eu vivi de que, passei por um abuso
Isso causou uma perversão na minha mente de que eu precisava ir para uma perversão sexual, de identidade e um relacionamento totalmente quebrado por anos, por 6 anos. Cara, eu precisava trocar esse plantio. Tá, mas cara, eu não tenho coragem. Cara, eu tô com medo. E se a hora que eu começar a limpar essa bagunça eu perder tudo que eu tenho hoje? De onde eu vou tirar a coragem, cara, pra enfrentar tudo isso? Cara, eu percebi que por ele ser um bom pai, a Bíblia diz que ele é um bom pai que sabe dar bons presentes aos seus filhos. De que a bondade dele que me leva ao arrependimento, onde diz em Salmos, provai e vede que o Senhor é bom. Primeiro eu preciso provar, e dependendo do que eu provar, a minha habilidade de ver, ela vai mudar. E aí eu vou ver que o Senhor é bom. Cara, ele é bom. Mesmo que eu não entenda, ele é bom. Mesmo que talvez hoje, a minha experiência hoje não está sendo boa, mas cara, ele é bom e ele pode mudar tudo. Foi onde eu comecei a ver na vida de outros homens. Cara, esses caras, eles experimentaram a bondade de Deus. E olha a vida dos caras hoje. E eles talvez viviam algo similar. Cara, então tem esperança pra mim. Através do ver isso, tem uma frase de um líder nosso aqui na nossa igreja, o pastor Chris Vallotton, ele diz que a visão dá propósito pra dor. Sim. E aí eu comecei a pensar nisso assim, falei, cara, então quando eu tenho uma visão clara, mesmo que eu tô enfrentando dor, tem um propósito pra essa dor. Porque eu tive que, cara, enfrentar coisas doloridas na minha vida. Coisas que eu tinha causado. Por esses 6 anos de relacionamento com a Lívia, cara, eu me envolvi com muitas pessoas e que quando eu me deparei com isso, cara, eu precisava me posicionar. Não era simplesmente, ok, Deus me perdoou, ou tá, não vou contar nada disso pra ninguém e eu vou seguir. Cara, eu tentei, mas eu honestamente, cara, era um sentimento que não me deixava em paz. Cara, eu fiz algo que machucou ela. E isso, honestamente, isso de uma certa forma me atormentava. Eu falei, cara, quer saber? Eu preciso viver livre disso. Eu tive que abrir isso pra ela. Num determinado momento, preparado assim mesmo, diante de todo o suporte, eu tive que fazer, para que eu vivesse de forma livre, eu tinha que dar liberdade pra ela fazer o que ela quisesse com aquilo que eu tinha causado na vida dela. E aí eu abri isso pra ela, falei, olha, já que a gente tá começando a se posicionar e a gente tá vivendo algo juntos, de viver uma vida diferente daqui pra frente, mas para que eu entre nessa nova fase, eu preciso fechar totalmente essa fase anterior. E para eu fechar totalmente essa fase anterior, eu preciso abrir isso para você. E aí eu abri isso para ela e tive que deixar ela livre para ela fazer o que ela quisesse com aquilo que eu tinha causado. Porque um amor só vai ser um amor verdadeiro se for um amor livre. Da mesma forma que Deus nos ama de forma imensa e perfeita, mas também é livre. Para que eu experimentasse um amor verdadeiro, precisava ser de uma forma livre também. E aí eu deixei com que ela fosse livre para tomar a decisão que ela quisesse através daquilo. Lembra que eu estava enfrentando medo? Eu precisava olhar o medo de ser rejeitado, de não ser amado. Eu precisei olhar aquilo nos olhos e não deixar com que aquilo me controlasse de novo. Porque tudo aquilo que eu tinha feito de errado na minha vida foi baseado no medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado, tal. Cara, eu não podia deixar aquilo me controlar mais uma vez. Então eu tive que dar essa escolha pra ela. E cara, foi difícil, meu. Foi difícil porque ver a pessoa que eu mais amava chorar por algo que eu causei na vida dela. E eu deixei ela ser livre e ela falou, não. Se a gente viveu tantas coisas incríveis aqui, sendo que eu não tinha você 100%, agora que você tá decidindo ser 100% na sua vida e no nosso relacionamento, não é agora que eu vou querer te largar. Vai doer? Vai. Mas eu quero estar contigo nessa também. E ela veio comigo, cara. E foi processo de meses, aonde, cara, eu via ela chorando, e perguntava por que ela estava chorando, ela, pensamentos estão passando na minha mente daquele tempo, do que pode ter acontecido ou não. Mas, cara, foi uma trajetória linda, sim de dor, mas de que hoje, cara, é de fato é o meu bem mais precioso, cara. E é uma das minhas maiores armas hoje. De eu poder falar que, cara, a minha família, nós vivemos de forma completamente livre de qualquer acusação, de qualquer vergonha. Cara, ela me conhece por completo, cara. Por completo. Ela sabe todas as minhas histórias, todos os meus erros, todos os meus acertos. E a gente compartilha disso com outras pessoas porque,
cara, a gente sabe o quanto isso ajuda outras pessoas a viverem de forma livre também. Então eu tive que enfrentar a dor nos olhos. Mas, cara, eu posso dizer, cara, eu venci. As cicatrizes que eu tenho hoje, nenhuma delas dói. Mas são sinais das minhas vitórias, cara. Então eu posso falar assim, tranquilamente. Foi dolorido? Foi. Mas através da dor ali, cara, hoje eu tenho as minhas maiores vitórias. Alan, eu acho muito legal, principalmente o versículo que você se baseou no início, né? Como ferro afia o ferro. Cara, o ferro se afiar, cara, é atrito. Gera calor, gera faísca, gera um confronto. E confronto é bom. Né? Principalmente pra mim, na minha jornada de formar minha masculinidade, eu comecei a fazer artes marciais. Mas isso me ajudou muito na minha formação de caráter, porque eu tive que me expor a homens que pensavam de forma diferente. Não eram homens que vinham massagear o meu ego. Eu te entendo, tá tudo bem então você fazer isso. Não, eram homens que viravam e falavam: irmão, vamos lá, cara. Eu sei o que é isso, passei por uma situação similar, mas, cara, eu consegui vencer. E eu sei que você consegue, vamos lá. Sabe aquela coisa de personal na academia? Faz mais uma série aí. Não, cara, mas tá tremendo, eu não consigo. Consegue. Você consegue sim. Então, é importante você ter pessoas que acreditam em você mais do que você mesmo acredita em você. E foi isso que foi importante pra mim, ter homens perto de mim, homens de virar e falar: não, irmão, não tá ok você cometer esse tipo de erro. Ou, você errou, cara? Puxa, eu entendo, irmão, mas daqui pra frente, o que você acha de fazer isso e aquilo? O que você acha então de fazer isso? Cara, numa próxima situação, cara, por que você não me liga? Ou enfim, a gente conversa um pouco melhor sobre isso, porque tudo aquilo que não existe clareza, não existe entendimento, vai ser só mais uma oportunidade para que a confusão nos arraste para algo negativo. E eu percebi que por não ter clareza nessa questão de pornografia e masturbação, cara, é onde eu perdia essa batalha. É a mesma coisa que você lutar uma batalha no escuro, cara. Você tá trancado num quarto escuro, você nem sabe quem é seu inimigo, você não sabe aonde tá seu inimigo, você não sabe quais são as armas que você pode usar e qual determinado momento usar. Então, eu ter homens ali ao meu redor me ajudaram a entender isso. Quais eram as minhas lutas, qual eram as minhas armas, qual determinado momento eu posso usar cada uma dessas armas, e momentos em que eu tava fraco, esses caras, eles eram os meus técnicos, não, irmão, faz isso agora nessa hora, faz agora isso. Não é uma receita de bolo, mas o fato de eu ter outros homens ali que, cara, iriam me confrontar e falar: não, cara, não, você consegue melhor do que isso. Sim. Você consegue. Sim. Olhando pra trás hoje, quantas vezes eu sou grato de ter você Ian, vamos lá, mas isso aqui, cara, você pode vencer com isso. Porque eu percebi que em muitas coisas eu tinha um pensamento vitimista. E eu precisei ter pessoas para abrir os meus olhos e falar: não, cara, você é melhor do que isso aí que você tá fazendo. E hoje eu vejo que eu realmente era. Então, como é bom nós termos pessoas que acreditam em nós mais do que nós acreditamos em nós mesmos. Eu quero encorajar até mesmo quem tá nos assistindo, Alan. Cara, se você tá com medo de abrir algo para alguém, eu quero te encorajar a fazer isso através do que eu fiz com o próprio Alan. No momento em que eu descobri que eu tinha sofrido aquele abuso na minha infância, eu me lembro quando eu fui abrir para você, Alan, inclusive. Eu falei: olha, Alan, eu tô com vergonha de abrir isso para você, cara. Então eu não vou conseguir te olhar nos olhos agora, mas eu sei que eu preciso falar isso. Então eu vou falar olhando pro chão, mas eu preciso falar, tá bom? E eu lembro que você falou: tá bom. E foi quando eu abri. Porque, cara, eu tava me sentindo totalmente envergonhado, eu tava me sentindo com medo de, cara, o que o Alan vai fazer com isso, cara? O que ele vai fazer com essa informação que eu tô abrindo pra ele? E aí, sem eu perceber, eu tava querendo manipular você com o que você ia querer fazer com aquilo. Mas, de novo, cara, eu precisava, se eu quisesse viver de forma livre mesmo, eu precisava deixar você livre pra você fazer o que você quiser com isso. Que a Bíblia diz: trazer a luz para que vocês sejam perdoados, mas confessar uns aos outros para que sejam curados. Irmão, eu precisava de cura daquilo ali. E mesmo que eu não me orgulhava daquilo, mas eu precisava colocar aquilo para fora. Porque se a gente fica preso só nos pensamentos internos, só aqueles pensamentos que passam na nossa mente, cara, isso vai nos levar a uma certa loucura. Então, era a coragem de ser vulnerável, cara. Eu precisava ser corajoso e ser vulnerável com você. E eu fui.
Então, se de repente alguém que está nos assistindo, você fica pensando, cara, mas você não sabe o que eu passei. Talvez a gente não sabe, cara, mas ninguém aqui tá vindo de um lugar de perfeição. Mas é possível, cara. A gente tá aqui enfrentando outras coisas, talvez, ou coisas similares, mas a gente tá do outro lado da linha aqui, do outro lado do rio, falando, cara, existe salvação, existe esperança para você, existe um outro nível de vida que você pode viver, de companheirismo, de liberdade, de deixar esse fardo para trás e, cara, e viver uma vida corajosa, uma vida poderosa, uma vida onde o pensamento vitimista não nos pega mais, assim. Então, cara, como eu sou grato de ter enfrentado esses desafios, não ter enfrentado sozinho, eu podia muito bem ter escolhido viver sozinho aquilo lá, mas eu escolhi viver compartilhando aquilo com outras pessoas e eu pude ter a força e o insight de outras pessoas, são, querendo ou não, as armas de outras pessoas, eu emprestei aquilo delas, momentos que eu não tinha fé, eu emprestei fé de outras pessoas para que, cara, eu pudesse romper com aquilo. E, cara, eu rompi. O ferro foi afiado com outro ferro. Literalmente, cara. Literalmente, fui afiado. E hoje, cara, hoje a minha arma tá mais afiada do que nunca. As espadas, elas eram afiadas pra batalha. Você, como um outro homem cara, existe uma vida de pureza, existe uma vida de coragem, e eu afiei para depois eu ir pra minha batalha de enfrentar os meus medos, enfrentar as minhas inseguranças. E aí essa arma foi marcada de novo, para daí eu ir e afiar de alguma outra forma e usar, cara, armas, espadas, não são feitas para ficar penduradas em um escritório e falar, ó, não, cara, elas são feitas para usar, e por isso que é importante a gente afiar para justamente usar, cara. Ô Ian, posto tudo isso aí, fala um pouco sobre sua vida hoje. Eu quero que você fale sobre os frutos dessas decisões que você tomou. Você tomou decisões difíceis, você tomou as atitudes necessárias. Você prosperou na área familiar, você prosperou na área profissional, você vive grandes coisas hoje na sua vida, que muitos sonham em viver também. Então eu quero que você dê um contexto geral, assim, não só do que você vive, mas como você se sente diante disso. Sim. Hoje, de novo, eu sou muito feliz com tudo com a forma como eu abordei a minha própria vida. Eu sou muito feliz de ter enfrentado os desafios que eu enfrentei, porque hoje eu vejo os frutos disso não somente na minha própria vida, mas eu vejo fruto na vida das pessoas ao meu redor e as pessoas que eu tenho contato hoje aqui, sendo um pastor aqui. Eu sou pastor hoje aqui nos Estados Unidos, no norte da Califórnia, aqui, uma igreja chamada Bethel Church. É uma igreja que tem um impacto mundial hoje. Jamais imaginei estar aqui, mas Jesus quis que eu viesse para cá. E hoje eu sou pastor numa comunidade local, enfim. Mas antes até de entrar no contexto do que eu faço, cara, minha família, cara, o relacionamento que eu vivo com a minha esposa, o nível de cura, o nível de pureza que nós podemos conversar hoje no nosso relacionamento, no meu com a minha esposa, com os meus filhos, ver o meu filho hoje com 6 anos de idade, cara, tendo experiências com Jesus. Hoje mesmo, antes dessa gravação aqui nossa, meu filho dizendo que enquanto eu tava lidando com um e-mail super difícil que eu tava tendo que responder, eu tava sendo atormentado pelo medo de, cara, será que eu negocio isso, não negocio? Meu filho olha pra mim e fala, papai, eu vi algumas coisas ao redor da sua mente e eu senti que eu tinha que orar por você. E vem o meu filho com 6 anos de idade, impor as mãos na minha cabeça e orar por mim, porque ele tinha visto algumas coisas espiritualmente falando. Cara, é maravilhoso ver isso. E hoje, sendo pastor aqui, numa igreja local, uma igreja com mais de 10 mil membros, um impacto que a gente tem na nossa escola online com 1.700 alunos. Hoje nós temos uma escola de ministério sobrenatural, onde eu sou o supervisor do 2º ano da escola. A gente, cara, hoje isso é o que eu faço. O que eu vivi é o que eu faço hoje, só que em uma maior escala. Antes o que o medo me atormentava, hoje, cara, é minha maior arma. É o meu maior impacto hoje, aonde eu falo sobre pureza para homens, principalmente para homem e mulher, mas a área onde eu mais menciono, onde eu mais tenho autoridade é para homens e mulheres, mas falar sobre pureza sexual também, relacionamentos, mas pessoas
experimentarem Jesus, onde Jesus não é somente uma teoria, mas é justamente até o que você estava falando, Olan. É uma teoria, mas que existe uma prática. Existe encontros com Jesus, onde Jesus se torna real, onde nós vemos curas físicas e emocionais acontecendo quase que diariamente. A gente vê pessoas tendo encontro com Jesus. Então, hoje, cara, o que eu vivo era justamente algo que antes era um tormento na minha vida, mas porque eu me posicionei, eu decidi ter coragem de olhar isso nos olhos e resolver essas situações na minha vida. O que eu experimentei, hoje eu sou, graças a Deus, cara, eu sou um instrumento de ver outras pessoas experimentando o que eu experimentei, só que, cara, a gente ensina outros alunos a fazerem isso, então o impacto que eu tenho hoje não é somente de 1.700, hoje o impacto que nós temos é de, até hoje, cara, pelas nossas contas, assim, bem breves, uma conta de papel mesmo, de padaria, no mínimo 50 mil pessoas já tiveram, de alguma medida, um pouco do impacto que eu tive. E as pessoas estão fazendo isso também. Então tá sendo uma reação em cadeia, cara. Tá sendo cada vez mais e mais e mais. Então, eu quero até deixar essa frase já pra você. Você que tá nos assistindo. A coisa que mais te atormenta hoje, talvez, é a sua maior arma que você vai causar um maior impacto na sua vida, na sua família, na sua geração e nas gerações que estão por vir. Eu acredito nisso. Hoje, aquele versículo que muitos de nós, talvez a gente já ouviu, tudo posso naquele que me fortalece, cara, parece que esse versículo, ele tem vida pra mim hoje. Cara, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sim ser um bom marido, eu posso sim ser um pai incrível, eu posso sim ser um líder incrível e eu posso sim fazer diferença na minha geração e ajudar outras pessoas a fazerem a diferença na onde eles estão inseridos. Quero aproveitar mais uma vez esse momento para honrar você por todos os momentos que você esteve comigo, desde lá do início, onde eu tinha medo e eu precisava de uma coragem emprestada, você estava lá. Tantos momentos onde eu não sabia o que fazer, você estava lá pelo menos para me ajudar, me acalmar. E hoje, tudo que eu faço, com toda certeza, você tem um grande impacto nisso tudo. E o fruto dessas coisas que eu vivo, esses são frutos seus também. Porque, cara, você esteve lá nos momentos em que eu mais precisei para celebrar comigo, para me ajudar. E, cara, é isso que um ferro faz com o outro. Um ferro afiando ferro. E os despojos de cada batalha são despojos para todos nós, cara. Obrigado por tudo isso. Assim como a vida do Alan me inspirou a ter um encontro com Jesus, e se minha vida, o que eu te contei aqui, te inspirou a ter um encontro com Jesus, eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. Eu quero fazer uma oração rápida por você. Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo. E obrigado porque assim como a sua palavra nos diz e nos garante, em Romanos 2,4, que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Jesus, eu oro para que essa pessoa agora, que anseia por um toque do seu amor, como eu experimentei, como Alan experimentou. Espírito Santo, eu oro para que você revele o amor de Jesus para esse homem que está nos assistindo. Jesus, o Senhor é aquele que revela o Pai para nós. Eu oro para que você revele o Pai, um perfeito Pai, nosso Pai Celestial, na vida desse homem. Para que ele seja forte e corajoso como o Senhor nos ordena que nós sejamos. Para que ele experimente o seu amor e tudo aquilo que ele precisa, ele receba do Senhor, porque é o Senhor o Criador e o Autor de toda boa dádiva. Eu abençoo esse homem com coragem, com ousadia, para que ele possa receber ainda mais do seu perfeito amor que manda embora todo medo. Eu abençoo ele para que ele tenha um encontro com o Senhor, para que então ele possa responder ao convite do Senhor de viver uma vida incrível, uma vida com propósito, a vida que o Senhor Jesus preparou para cada um deles. Eu abençoo eles agora em nome de Jesus. Amém, que seja assim. Você pode viver essa realidade. Tamo junto.